Vem chegando, está começando um programa CVB na Copa, preparado especialmente para você entender minuciosamente tudo o que estiver acontecendo com a seleção brasileira na Copa, as demais seleções. Aqui você tem análise tática no mínimo detalhe e vai poder tirar onda também no bar, explicar para os amigos tudo que estiver acontecendo ali no jogo. Estou com 3 convidados muito especiais aqui no estúdio, que já já vocês vão descobrir quem são. Vem comigo, vem com o CVB na Copa. CVB na Copa no ar, nos canais 527 e 9 da Claronet e também no YouTube. Começo cumprimentando aqui à esquerda Rafael Miranda, ex-atleta do Galo, rodou por vários clubes brasileiros, jogou na Europa, em Portugal. Hoje faz um trabalho de analista de desempenho tático individual na Outlier, empresa do meu amigo Diego Vieira. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, Rafael. Pô, cara, é prazer estar aqui, né? A gente já estava combinando essa resenha, né? Vamos aqui falar um pouquinho de futebol que a gente gosta e prazer estar aqui. Vai apresentar os convidados aqui ainda, mas é um prazer grande estar aqui e poder falar de futebol, que é muito prazeroso. Aqui também no estúdio, meu amigo professor Diogo Giacomini, já dividimos vários palcos acadêmicos juntos, sempre um prazer, sempre uma aula estar trocando um pouco de informação consigo. O treinador hoje trabalha na Comissão Permanente do América, né? Então, muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Caio, o convite mais uma vez e um prazer reencontrar aqui o Rafael. Na época do Atlético era jogador do profissional enquanto eu trabalhava na base, um exemplo sempre para os meninos. E o Valdir Barbosa também, tivemos uma passagem no Cruzeiro em 2006, 2007 e um grande prazer aqui, vamos trocar figurinhas sobre a Copa do Mundo. Meu amigo Valdir Barbosa, de anos de futebol, trabalhos ilustres no Cruzeiro, também passagem pelo Coritiba, sim, jornalista, um cara que tem uma história viva dentro do futebol, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Ô Caio, é um prazer estar aqui, um abraço para você, ao Rafael Miranda, ao Giacomini. Eu estou meio fora do futebol, como se diz, dos clubes de futebol, mas acompanhando sempre, cuidando de tudo. Mudei um pouquinho de área, eu deixei a bola e fui para o boi. Mas tá legal, as duas coisas combinam bem. Ah, mas um mestre como você, acompanhando minimamente que seja o futebol, a informação que pode nos passar aqui, essa troca de ideia é muito importante. Valdir, começo com você, a seleção brasileira ontem ganhou, goleou, passou fácil, podemos dizer assim, pela Coreia do Sul, muito firme, já vinha fazendo uma Copa muito boa, arrisco a dizer que a derrota para Camarões não foi merecida, é a minha visão, achei que o Brasil produziu o suficiente para ganhar. Então, suas primeiras impressões desse Brasil nas quartas de final? E eu vejo a derrota para Camarões de uma forma extremamente natural, porque houve uma modificação de 100% da equipe. Então, eu acho que o Tite fez a coisa correta, porque você, estando com a classificação 99% assegurada, em primeiro lugar, né? Não há por que correr risco de machucar algum jogador. Nós já tínhamos tido problemas com o Danilo, com problemas com o Neymar, né? E conseguimos recuperá-los a tempo de jogar essa partida agora decisiva contra a equipe da Croácia, né? Então eu acho que a seleção é uma seleção madura em relação àquela que disputou a última Copa. O Tite amadureceu demais. E é uma seleção que o Tite montou ao seu estilo e que o Brasil hoje confia. Você tem que entender a forma como o torcedor está tratando a seleção brasileira nesse momento. Diferente de outras Copas do Mundo, onde havia uma grande desconfiança. Nessa não. Nessa o torcedor está acreditando. Eu acho que essa seleção tem tudo para chegar lá na frente. Agora, Diogo, o futebol por si só é um jogo de riscos, de você assumir riscos para otimizar a busca por algum objetivo. E eu costumo sempre brincar que o treinador ele toma a decisão antes que a coisa aconteça, né? Quem comenta, comenta depois. Então, é quase que um profeta do acontecido. É muito fácil criticar depois que determinada situação aconteceu. Então, o Tite poupou, volto a dizer, para mim, teve volume de jogo suficiente para vencer o jogo, acabou que o acaso do futebol não permitiu, e agora chega nas oitavas, goleia,
e as pessoas que estavam criticando talvez o time reserva agora começam a mudar de opinião. O futebol tem muito disso, né? Sem dúvida. O jogo contra Camarões, para mim, foi um risco calculado, calculadíssimo. O Tite tem uma comissão muito competente. Obviamente que questões fisiológicas foram avaliadas, questões de os jogadores chegarem mais frescos para esse jogo das oitavas de final. Eu vejo o Brasil muito bem na Copa, a equipe consistente, a equipe organizada. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, depois do Penta, nunca chegou tão bem taticamente para uma Copa do Mundo, assim, com variações ofensivas, com possibilidade de trocas de jogadores. Eu acho que talento sempre tivemos, mas os treinadores anteriores sempre assumiram no meio de uma eliminatória. O próprio Tite, na última Copa do Mundo, ele não fez o ciclo todo. Agora, essa oportunidade que ele teve de continuar e fazer o ciclo completo, eu acho que o Brasil está muito firme, está muito forte para avançar na competição. Agora, Rafa, o futebol é por si só um esporte muito imprevisível, né? Comparado a outros esportes coletivos, é o esporte que mais chance ou pior tem de ganhar do melhor. Hoje eu estava conversando por WhatsApp com o treinador português Carlos Carvalhal, hoje está no Celta de Vigo, da Espanha, e a gente estava dizendo, né, o Brasil fez 4 gols num espaço curtíssimo, mas podem acontecer situações de jogo ali nos próximos que enfrente situações adversas, né? A Copa é uma competição muito curta e no final das contas, aquela que tiver melhor no dia pode levar uma vantagem muito grande. É interessante você falar isso, assim, se a Copa do Mundo fosse ponto corrido, eu era capaz de apostar minha casa no Brasil. Pela consistência que o Diogo falou, o Brasil é um time equilibrado, o Brasil hoje é um time consistente. Prova disso é que nos 2 primeiros jogos, o adversário não conseguiu dar um chute a gol. Assim, é um número absurdo. Se a gente pegar aí 200 jogos, isso vai acontecer, sei lá, né? Vamos pegar um número redondo, 100 jogos, isso acontece 3 vezes. E olhe lá. Então, assim, o equilíbrio do time do Brasil é um negócio incrível. Como o Nélio Giacomini falou, diferente dos outros anos. O Brasil teve um quarteto fantástico com Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Olha esse quarteto, mas não adianta você ter tanto talento e não ter essa organização que hoje o Brasil tem. Dá um exemplo disso. O Rafinha, ouço algumas críticas ao Rafinha, mas talvez da nossa frente é o jogador mais tático que nós temos. É o jogador que mais cumpre funções dentro de campo. Ele ainda, a bola não entrou. Eu acho que o Tite até deixou ele o jogo inteiro ontem por causa disso, para ver se a bola dele entrava. Então, além disso tudo, a gente conversava fora do ar, o Tite pensa nisso tudo. Então, acredito muito nesse Brasil, dentro disso que você falou, mas é uma Copa do Mundo, 90 minutos, algumas coisas podem sair do previsto. Então, por isso eu não cravo que o Brasil será campeão. Se fosse ponto corrido, eu cravaria e eu acho que tinha muito mais chance, mas mesmo assim, acho que o Brasil ainda é favorito, mesmo a França estando bem, outras seleções estando bem. Bom, você já está acostumado, a gente tem aqui no estúdio uma mesa tática, então agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui junto aos nossos convidados para poder debater um pouquinho do jogo de ontem. Fiquem os 3 bem à vontade para a gente comentar, girar aqui a mesa. Eu queria fazer algumas observações iniciais, a gente vai conversando em cima disso. Eu acho muito interessante, né, Diogo, Rafa, Valdir, às vezes a gente vê a escalação prévia do time, vê um sistema, né, no caso do Brasil ele é um 4-3-3, alternando por um 4-1-4-1, e a Coreia também, ofensivamente, num 4-3-3, a gente acha, os times vão entrar muito parecidos. E a gente vê que o sistema hoje, na prática, ele não representa tanto da dinâmica do jogo, né? Então, assim, eu achei muito interessante o Danilo, me corrijo, jogando um pouco mais por dentro, como volante, ajudando nessa pressão pós-perda que funcionou muito bem. Os 2 extremos sempre muito abertos, recebendo a bola, às vezes, em situação de 1 contra 1. Como vocês enxergaram essa dinâmica, principalmente de meio campo, de ocupação entre linhas aí do Brasil, Rafa? Então, o Tite, ele faz isso há muito tempo, né? Vocês me corrijam também, mas o Tite já faz isso há muito tempo com o Daniel Alves. Na primeira formação dele, quem fazia isso, quem fez mais isso foi o Alexandro. Depois que o Alexandro saiu e o Danilo entrou nesse último jogo, né, com o Militão pela direita, que é quase, né, um zagueiro lateral, aí ele traz o Militão por dentro e fez do outro lado. O que eu acho mais interessante nisso é que quando você, né, traz um volante por dentro, esses 2 extremos, né, que é o Rafinha e o Vinícius Júnior, jogam um pouco mais recuado, essa bola, quando ela vem do meio para cá, esse jogador
ô Diogo, né, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Esse jogador, ele pega quase todas as bolas de frente. Diferente de quando você tem, por exemplo, uma linha de 4 montada e essa bola ela entra nesse sentido. Esse jogador pega muitas bolas de costa. Rafinha de costa aqui, Vinícius Júnior de costa lá, eu acho que são pouco produtivos. Quando você traz isso e essa bola entra daqui para cá, porque quando essa bola está aqui, esse jogador do adversário, ele tem que fechar. Porque ele não pode fazer isso aqui, senão essa bola entra aqui. Porque aqui está jogando, o Brasil faz quase uma linha de 4 Paquetá, o Neymar, Paquetá e Vini Júnior. Esse jogador, se ele abre, essa bola entra entre linhas, é mais perigosa. Então ele fecha para essa bola não entrar e esse jogador pega de frente. Favorece muito o Vini Júnior, que é muito forte no 1 para 1. Então eu acho que é por isso que o Tite tem escolhido construir a 3 e trazer um volante por dentro, que ele fica mais para uma pós-perda do que propriamente na criação. Mas engraçado, eu não achei que o Brasil nos primeiros 2 jogos teve essa saída de 3 tão nítida. Vocês tiveram essa impressão também? Só para finalizar, o Diogo pode concluir. No terço médio, né, no segundo terço ou no terceiro terço, o Brasil já jogou assim. Lá na construção inicial, o Brasil ainda utiliza uma linha de 4. Os 4 com o Casimiro sozinho como o pivô defensivo. Quando o Brasil está mais no segundo terço ou terceiro terço, ele já transforma, o lateral começa a entrar por dentro. Eu percebi que desde os primeiros jogos, essa já foi uma característica do Brasil. Isso mostra como os sistemas são híbridos, né? Ele muda de cada faixa, né, Diogo? Sem dúvida. Continuando o raciocínio muito bom do Rafael na esteira da tua pergunta aí, Caio, eu tenho certeza que o Brasil estudou muito bem a Coreia. Porque a forma como o Brasil se propôs a atacar, né, nitidamente para mim, né, o Brasil preferiu uma saída de 3, porque sabia que a Coreia marcava no 4-4-2. Então, com 3 jogadores aqui, né, para 2 da Coreia, o Brasil ia conseguir realizar essa saída. Né? E aí, para mim, o estudo do adversário foi muito importante, porque a Coreia veio numa proposta de 4-4-2, né, no início do jogo, de bloco baixo, tá? E fechando bem o bloco e pressionando muito o lado da bola. Né? Então, o bloco balançava bastante, tá? E aí, com isso, vocês podem perceber o Brasil com muitas inversões de jogo diretas. Né? De zagueiro para extrema de um lado, de zagueiro para extrema do outro, colocando o Rafinha e o Vinícius Júnior. E pegando a linha balançando. E pegando a linha balançando. Por quê? O 4-4-2 em 2 linhas de 4 e 2... ele vai te dar esse espaço lateral. Isso é questão de tamanho do campo. Né? Por que veio a linha de 5, né, no futebol mundial, uns 10 anos atrás? Para justamente poder fechar essa amplitude aqui. Né? Se com 2 linhas de 4, esse espaço vai ter. Existem 3 espaços de jogo que o adversário vai te dar, um dos 3. Ou ele vai te dar esse espaço lateral, se ele sair muito para pressionar lá em cima, né? Ele pode te dar o espaço entre linhas, se a linha de 4 manter conservadora. Camarões fez isso. Exatamente. Camarões deu esse espaço para o Brasil. Se ele pressionar com 5 ou 6 e a linha de trás conservar, ele vai te dar o espaço entre linhas, que começou a aparecer depois dos 2-0, porque a Coreia começou a sair. E se ele te pressionar muito na frente, com compactação, ele começa a te dar o espaço atrás da linha. Então, a Coreia começou negando o espaço atrás da última linha, começou negando o espaço entre linhas, mas esse espaço aqui de inversão de jogo, o Brasil aproveitou bem, fez os 2-0 e aí começou a bagunçar e surgirem os outros espaços também. Agora, Valdir, estratégia suicida da Coreia, né? O Diogo falou da questão de linha de 5. Será mesmo que o Paulo Bento foi de tão peito aberto assim? O senhor trabalhou com ele, né? Não chegou a trabalhar com ele. Não, eu não estava no Cruzeiro nessa época, não. Olha, eu falar de parte tática aqui com o Rafael, que ex-atleta, ex-recente atleta, que jogou na Europa, jogou no Galo, me fez algumas raivas. Outras alegrias? Não, até que você não me deu alegria, você só me fez raiva, porque você era um bom jogador e a sua forma de jogar, ela incomodava o cruzeirense. Porque você era um jogador de muita raça, de muita vontade. É um elogio. Se eu incomodava o cruzeirense, é um elogio. Não, mas é verdade. Incomodava no campo. Sim, você claro. Você sempre foi um cara bacana, né? Um cara que todo mundo gosta. E o Giacomini todo mundo conhece. Pô, o cara é um dos que comandam hoje a comissão técnica do América. Lógico, o treinador é o Wagner Mancini, mas ele está lá como assistente técnico permanente.
O que eu tenho a dizer é que o Brasil fez os dois primeiros jogos muito bons, né? Venceu, Camarões não importava e pegou a Coreia e goleou. Então, eu taticamente eu estou meio por fora, não estou conseguindo definir isso aqui que eles falaram, não. Eu vejo, tenho assim minhas conclusões, mas eu hoje vejo mais tomando cerveja e comendo churrasco. Então, foi aquela época em que eu vi o futebol grudado aqui, que tinha que saber alguma coisa, né? Então hoje eu estou mais Mas relaxado. agora, Valdir, vai enfrentar um Brasil. É importante, talvez, uma estratégia um pouco mais coesa, né? Mais de respeito. Contra a Argentina ou Holanda? Não, digo uma Coreia contra o Brasil, por exemplo. Ela tem que ter uma postura talvez um pouco... Sim, eu já estou pulando para a Argentina e Holanda, tá vendo? Tem a Croácia sexta-feira. Não, eu acho que sim, mas o Tite, o que a gente comentou aqui já, ele tem uma equipe na mão. Ele tem jogadores de qualidade. Jogadores que formam um grupo coeso. Então, meu amigo, nós temos agora que sentar na poltrona e observar. O Tite vai saber comandar e os caras vão saber jogar. O cara, você falou assim, de jogar aberto. A partir do momento que o Brasil faz um gol muito cedo, 2 gols, assim, muda toda uma dinâmica do jogo, né? A gente não consegue nem enxergar exatamente qual que era a ideia da Coreia. A princípio, era essa aqui, né, que o Giacomini falou, das 2 linhas de 4 bem definidas, baixa, mas a partir do momento que o Brasil faz o gol muito cedo, muda muito a estratégia. Então, né? mas eu achei a Coreia com as linhas muito espaçadas, o Brasil recebeu várias bolas por dentro. Não é possível que ele não poderia pensar numa linha de 5 de cara, né? Se você assistir de novo, você vai ver que os primeiros 10 minutos, até o Brasil fazer o 2-0, claramente a proposta deles era bloco baixo, 2 linhas de 4, negar o espaço entre linhas para o Brasil. Esse espaço não teve nos primeiros 10 minutos, o Brasil só conseguiu chegar nos primeiros 10 minutos com as inversões. Tá, e os gatilhos de pressão aqui, eu achei que também não funcionaram, porque ele conseguia lançar, por exemplo, nos pontas, não é Foi isso? um outro problema. Faltou um pouco esses jogadores aqui da cortina cobrirem mais a bola para fechar esse espaço de inversão, né? Fazer o movimento aqui, né, de pêndulo para poder fechar esse espaço. Os jogadores inverteram a bola muito equilibrada. Perfeição contra a Espanha hoje, a Coreia não conseguiu fazer, né? Concordo com você. O que eu acho que o Tite fez muito, né? O Paquetá e o Neymar por dentro, né? E o Richarlison mais na frente. Eles faziam praticamente uma linha de 4 com o Richarlison um pouquinho mais na frente. A todo momento, quando o zagueiro pegava, o Richarlison faz muito isso, né? De fazer um movimento de ruptura. E aí, quando você faz esse movimento com esse jogador descoberto, né? Com o jogador livre, né? Que o Giacomini acabou de falar, essa linha automaticamente ela tem que descer. Isso quando eles estão mais alto no campo. Quando eles descem, isso um pouquinho mais à frente aqui, esse espaço vai ficar vazio, esse aqui vai descer, o time vai conseguir, mas não dá tempo. Então, normalmente, esse entre linhas, ele aparece. Porque ele fez muito, o Neymar também fez, todos dessa linha fizeram, o próprio Paquetá algumas vezes e os dois. Então, quando você faz esse movimento, mesmo que a bola não entre, a linha desce e esse espaço surge. E eu acho que foi feito várias vezes intencionalmente, sem ter muito a intenção de receber. Posso estar enganado, né? Às vezes o cara foi 3 vezes e a bola não entrou. Mas algumas vezes eu senti que parecia que faziam justamente para você ter esse espaço maior entre linhas. Parece que o primeiro gol foi um pouco assim, né? Tem que a bola chegou pela ponta, o Rafinha fez o drible, cruzou para trás, aí a equipe da Coreia balançou toda e chegou o Vini na segunda trave. Até teve um bate-rebate, depois o Rafinha conseguiu assim meio... os caras ajustando, né? Isso, o Rafinha chegou, ganhou fundo aqui, exatamente. Já tinha Richarlison atacando o primeiro pau, o Paquetá, numa bola por trás, Paquetá numa bola por trás. E o Vini Júnior sobrou atrás. Isso aqui é um outro fator interessantíssimo, né? Olha os 4 jogadores do Brasil que estavam na área. Porque eu falo assim... O tempo inteiro, né, Giacomini? O poder de fogo, né? Porque você, quando monta um time de futebol, você defensivamente, você consegue organizar de uma forma que você tem uma defesa boa. Agora, a parte ofensiva... Depende do talento. Do talento e também de uma capacidade que o próprio Felipe Luiz falou que é a ação mais difícil do futebol, que é fazer o gol. Jogador que finaliza, que tem, o jogador que estufa a rede, né? Então, assim, você vê que dos 5 jogadores mais de frente do Brasil, o Rafinha é um passo abaixo, mas é um jogador que tem capacidade de finalização.
né? Não é à toa que está no Barcelona, mas assim, um pouquinho abaixo da capacidade dos outros, mas assim, Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison e Paquetá, que fez um gol até de perna direita, é muito poder de fogo. Então, qualquer bola atravessando aqui na área com esses 4 jogadores chegando por trás ou chegando no primeiro pau, no segundo pau, você vai ter uma finalização boa. Só para concluir, se não me engano, todos os gols do Brasil, o Brasil tinha pelo menos 4 jogadores dentro da área. Isso não foi somente de bolas trabalhadas, porque quando você está no campo ofensivo e seu time está rodando bola, o seu volante está muito mais perto da área. Tanto que o Casemiro fez um gol outro dia, mas o Brasil vinha trabalhando na bola. O Brasil teve 2 gols praticamente de contra-ataque, transição rápida, e você tinha 4 jogadores. Isso é o Tite puro, eu acho, de provocar os caras de entrarem na área o tempo inteiro. Então, assim, nesses lances assim, a gente não mostra, da TV não vê, mas o Brasil normalmente muito equilibrado, né? Sem dúvida. Os zagueiros aqui na intermediária ofensiva, né? Atacar marcando está muito bom. Atacar marcando, exatamente. Tá muito bom. O Brasil muito organizado para defender, para atacar os blocos, né? O Brasil está... Agora, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz aqui na semana passada para o Rodrigo Santana. O tanto quanto que a presença do Neymar, às vezes uma equipe está marcando em bloco médio-baixo, por exemplo, com a Coreia, marcando por zona, e o desafio de quem está com a bola é abrir espaços. Então, às vezes o Neymar movimenta, o zagueiro salta da linha e é um espaço que abre talvez em profundidade. O quanto que a figura do Neymar ajuda a abrir esse espaço, porque talvez na zona a primeira referência é a bola, mas calma aí, tem um Neymar aqui. O quanto que essa figura dele ajuda a fixar, a atrair os marcadores para abrir esses espaços? É muito diferente. É muito diferente você ter o Neymar em campo. Eu digo com a preocupação mental mesmo. Tá? Sim, também, né, por esse capital simbólico dele como jogador, né, que preocupa o adversário, mas também porque ele, na posição que ele joga com o Tite na seleção brasileira, e está jogando assim no PSG, ele é um dos melhores jogadores entre linhas do mundo. Né? Ele é um jogador que consegue receber a bola dentro do bloco, né, pressionado por adversários, receber de costa ou virar de lado e conseguir sair, né, dessa situação numa jogada, clareando a jogada, numa jogada lúcida. Então, assim, tanto para atrair adversários para cima dele, quanto também para receber a bola entre linhas, ele é um dos melhores jogadores do mundo, um dos que mais tem recursos. Assim, é isso aí, concordo plenamente. O que o Neymar, às vezes, por um lado, ele irrita a gente como torcedor, Sim. aquilo dele segurar a bola, às vezes, um pouquinho mais do que a dinâmica do jogo. Nesse último jogo, eu acho que ele foi até muito bem. Ele verticalizou o jogo muitas vezes e o Brasil conseguiu finalizar muitas... O Brasil... Será que é porque ele talvez não esteja 100%? Pode ser. Talvez um pouquinho menos confiança de reter a bola. O Brasil, esse jogo, para mim, ele verticalizou mais. O Brasil jogou um joguinho menos apoiado e foi mais incisivo. Eu gostei desse jogo do Brasil. Até teve... Acho que foi o jogo que ele teve menos posse de bola. Também pelo resultado, mas eu acho que é um pouco disso. E aí, para finalizar, o Neymar, quando ele segura um pouco a bola, às vezes ele atrasa um pouco a jogada, mas normalmente ele fixa 2 ou 3 jogadores do adversário. Perfeito. Quando ele está com a bola, você tem uma preocupação do primeiro marcador dele e mais 1 ou 2 sobra. Então, você... às vezes... Libera Só para espaço. explicar para o telespectador, de quando fixar, o Rafael usa o termo fixar, é porque às vezes um zagueiro tem que sair para fazer uma marcação individual, pode-se dizer no linguajar mais simples isso. E aí vem um, e mais os outros, como ele busca muito o drible, ele sempre tem alguém, ele vai driblar, eu preciso estar numa sobra. Então, automaticamente, se você tem 1, 2, 3 jogadores preocupados com ele, você tem outros do Brasil livre, né? Às vezes, para nós assistindo atrás a jogada, é ruim, por outro lado, você abre espaços para os companheiros. É a percepção que ele tem, a inteligência que ele tem, aquela segurada de bola é automática, né? O camarada faz, às vezes de forma inconsciente, mas sabendo que está fazendo certo. É uma coisa meio difícil de explicar, né? E o Neymar é o cara que quebra as linhas, tanto com a bola muito quanto acima, sem né? a bola. Esse é o jogador que decide um jogo em situações difíceis. Ele é acima, ele está fora do bar. É isso, é isso. Sem Né? dúvida. Bom, pessoal, o debate está ficando quente, vou ter que chamar um intervalo. Eu vou deixar uma pergunta já para os nossos convidados para o segundo bloco. Na verdade, é uma pergunta que talvez de $1 milhão, né?
Essa tem sido a Copa dos pontas, né? As grandes seleções que têm sido efetivas, elas normalmente têm esses extremos desequilibrantes, né? O Brasil com o Rafinha, que dribla muito bem, que abre esse espaço, o Vini Júnior, a Inglaterra tem dois muito bons também, a França com o Mbappé e o Dembélé, nem se fala. Qual que é o remédio para tentar minimizar essa questão dos pontas? É a linha de 5? É outra, mas segura a resposta um pouco, que é depois do intervalo. Vem comigo, vem com o CVB na Copa.